O artigo 142 da Constituição Federal prevê intervenção militar? Primeiro, temos que saber que as Forças Armadas são constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica. Essas são instituições nacionais, permanentes e regulares. É claro, possuem pilares de hierarquia e disciplina. Estão sob a autoridade suprema do Presidente da República. Ou seja, estão subordinados ao presidente. Mas quais são os seus objetivos? São 3. 1. Defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e garantir a lei e a ordem pública. Vamos entender aqui cada um desses objetivos. Quando se fala do objetivo da garantia da lei e da ordem pública, qualquer um dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, pode solicitar a atuação das Forças Armadas. Exemplo, você lembra de ter visto o Exército alguma vez nas ruas? Então, às vezes, a polícia inicia movimentos de greve. E para que a população não fique desprotegida, ainda que temporariamente, o Exército é chamado. Quando se fala em defender a pátria, é a defesa em caso de agressão estrangeira. Um exemplo, imagine que qualquer país inventasse de invadir o Brasil. Aí, as Forças Armadas seriam acionadas. Quando se fala em garantir os poderes constitucionais, nesse caso, estamos falando quando um poder quer tentar suprimir o outro. E é nesse ponto que grande parte da população tem dúvida. Imagina só, o poder judiciário vai lá e determina a eliminação do poder legislativo, ou do próprio presidente. Ou o presidente determina o fechamento do Congresso Nacional. Nesse caso, as Forças Armadas deveriam atuar para impedir tal situação. Então, resumindo, as Forças Armadas têm como objetivo assegurar a coexistência, a harmonia entre os 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo. Logo, nenhum dos poderes poderiam usar as Forças Armadas contra o outro. Mas o que acontece caso haja conflito? Nesse caso aí, aplica-se o mecanismo de freios e contrapesos previsto no artigo 2º da Constituição, que é o texto constitucional que estabelece esse controle recíproco entre os poderes. Então entenda, se um poder usar as Forças Armadas contra o outro, sem respeitar esses objetivos na Constituição Federal, isso é chamado de golpe de Estado. Constituição Federal de 1988, capítulo 2, das Forças Armadas, artigo 142, diz: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Explicação: os poderes constitucionais são o poder legislativo representado pela Câmara Federal, que aí são os deputados federais, e o Senado Federal. Os dois juntos compõem aí o Congresso Nacional, os nossos parlamentares da esfera federal. E o poder executivo, maior, com a representação aí da figura do Presidente da República, e o poder judiciário, com a representação máxima do Supremo Tribunal Federal, e aí as suas divisões, como o Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Eleitoral. O artigo 142, especificamente, é um artigo que vai ali falar sobre a formação, sobre a Constituição e sobre os deveres, do serviço militar ou aí das Forças Armadas. E na sequência o artigo 143 complementa sobre o serviço militar.
O artigo 144 da Constituição Federal de 1988 irá tratar aí sobre o tema de segurança pública. Portanto, o artigo 142, ele não retrata a maneira ou a expectativa que a grande maioria da população que hoje se enquadra no espectro de direita, que apoia o presidente então Jair Messias Bolsonaro, nada aspira o artigo 142 aos sonhos e às pretensões aí do movimento bolsonarista em relação à intervenção militar. De fato, para que tenhamos melhor compreensão sobre esse tema, a continuação desse podcast virá aí tratando alguns artigos do Código Penal brasileiro, da Lei Eleitoral e principalmente dos artigos da Constituição Federal de 1988, artigos 34, 35 e 36. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber as notificações e não perder nenhum conteúdo de qualidade aqui do canal Politizando e Polemizando e também de toda a rede de conteúdos criados aí pelo TH Historiador. Forte abraço e até o próximo podcast.